A obra, que se tornará um gênero em si mesma, será chamada de Cowboy Bebop. Se você nunca viu Cowboy Bebop, essa declaração vai parecer meio pretensiosa para você. Mas se você já viu esse anime, isso vai parecer apenas confiante. Porque é de se esperar que as pessoas que imaginaram esse universo aqui tivessem confiança naquilo que elas estavam fazendo. E não dá para negar que o que elas estavam fazendo era novo. Essa abertura já sinaliza isso. E a trilha sonora estabelece um contato quase inexplorado até então entre o jazz e o anime. Mas essas são só as qualidades mais óbvias de Cowboy Bebop. Esse anime é bom em muitas outras coisas. Os temas tratados nessa história são muito variados. A narrativa é tão bem estruturada que você pode até mesmo ver episódios soltos e ainda assim encontrar mensagens que vão mexer com você. A série tem começo, meio e fim, e cada episódio também é um arco dentro de si mesmo. Não deve ser fácil escrever roteiros assim tão versáteis. Esse cara aqui conseguiu resumir direitinho. Kyle Mills escreveu: independentemente da mídia, seja a televisão com atores, os filmes ou a animação, Cowboy Bebop é um dos mais finos exemplos de narrativa já criados. Mills tem razão. Narrativa, visual, ritmo, Cowboy Bebop tem tudo. Tem tudo, menos sorte. Pinzoro no Cho. Em 26 episódios, Cowboy Bebop toca em temas muito variados. Um desses temas é a violência. Se você olhar para Cowboy Bebop com atenção, você vai perceber que esse anime está explicando pra gente como a violência se reproduz através do tempo. Às vezes, você acha que a violência contra você ficou no passado, mas aí ela compromete o presente e rouba o futuro. É assim na história do Spike. Só que mesmo essa abordagem tão reflexiva sobre a violência não foi bem recebida no Japão dos anos 90. Cowboy Bebop deu azar, porque quando o anime foi lançado, em 1998, o Japão vivia um surto de violência nas escolas. A moda entre os estudantes era andar por aí com uma faca no bolso. É claro que as autoridades colocaram a culpa nos animes e nos games. Cowboy Bebop parou de ser transmitido depois de só 12 episódios. Um tempo depois, o Japão pôde ver a série completa, mas só na TV a cabo. É difícil de saber o quanto esse incidente, logo na primeira exibição, atrapalhou Cowboy Bebop. A única coisa que a gente sabe é que mesmo com todos os 26 episódios, Cowboy Bebop deixa o final completamente em aberto. Um final em aberto não é um final ruim, muito pelo contrário. Um final em aberto é geralmente um final no qual você fica pensando por muito tempo. E isso é bom. Um final em aberto acaba dando longevidade para a obra. Eu tô pensando em Cowboy Bebop já faz uns 20 anos. E não é à toa. O final de Cowboy Bebop é épico, é lindo e permanece aberto. No último episódio, o Spike acerta as contas com o passado dele. É uma batalha bem sangrenta. Aqui o Spike não tá lutando só pela vida dele, ele tá lutando por tudo aquilo que ele construiu desde que abandonou esse passado. Um passado que persegue o Spike ao longo da série. No fim, o Spike vence o Vicious, que é o principal inimigo dele, mas ele tá bem machucado. Tão machucado que você se pergunta se o herói vai sobreviver. Aí vem essa cena. E é assim que Cowboy Bebop acaba. O final de Cowboy Bebop é discutível. Não dá nem pra dizer se o protagonista sobrevive ou se ele morre. A única pessoa que poderia encerrar essa discussão de uma vez por todas é o criador da série. Mas pelo jeito, ele não quer fazer isso. 僕がインタビューとかで絶対こうだと言ってしまうとそれがオフィシャルになってしまうので、それはなるべく言わないようにしたいということです。
E sendo um gênio como ele é, esse cara sabe que existem boas razões para não acabar com essa discussão. 例えば僕が思っていたより素晴らしい解釈をする人が、過去にもいたんですけども、その人の話を聞いて、俺が考えていた本当のストーリーよりいいじゃないかと思ったことがありまして、それはやっぱり見る人が自由に膨らませて自由に解釈してもらえばいいと思っています。Eu não tenho pretensão nenhuma de lacrar a discussão sobre o final de Cowboy Bebop. O melhor que eu posso fazer é oferecer a minha interpretação, que com toda a humildade é só mais uma. Cowboy Bebop é uma série futurista. Aqui tem inteligência artificial, tem naves que navegam pelo hiperespaço, tem colônias em asteroides. E apesar de toda essa tecnologia, os personagens recorrem a tradições ancestrais de um jeito muito prático. Tem um exemplo disso já no primeiro episódio. O Spike é um caçador de recompensas. Ele quer pegar esse cara aqui. E, sem fazer a menor ideia de onde ele vai encontrar esse sujeito, ele recorre a um xamã. Esse xamã usa a areia para prever o futuro e revela para o Spike onde o fugitivo vai aparecer. 北の町外れに赤い目のコヨーテは現れる。そう出ている。 O Spike leva esse conselho a sério. 赤い目のコヨーテは北の町外れに現れるそうだ。 E no fim, a previsão do xamã se confirma. ご無沙汰。 No segundo episódio aparece mais uma figura mística capaz de ler a sorte. Só que dessa vez é um vilão que se beneficia desse misticismo todo. 近いよ、探し物はもうすぐそこじゃ。本当にすぐ目の前に。 Essas duas cenas estão bem no começo da série, que é para mostrar que no universo de Cowboy Bebop, essas traduções místicas funcionam e são capazes de revelar o que vai acontecer no futuro. E mais do que isso, esse tipo de técnica pode funcionar tanto a favor do herói quanto do vilão. Mas aí você pode se perguntar o que é que tudo isso tem a ver com a morte ou a suposta morte do Spike. E a resposta é tudo, porque o mesmo xamã que é capaz de prever o futuro diz isso aqui. 星が落ちたよ、ブルー。あれはただの星ではない。戦士の涙だ。戦士って何？この星のどこかで戦い果てたもの。 Essa cena tá no episódio número 12, e o que ela faz é mostrar pra gente que esse xamã também pode prever a morte de alguém. O final da série tem um detalhe bem importante, que faz uma referência direta à previsão do xamã, porque depois que o Spike cai no chão, a gente vê as estrelas. Isso acontece já durante os créditos. Aí, uma das estrelas se apaga. Da maneira como eu vejo as coisas, que de novo é só mais uma maneira de ver as coisas, esse cara aqui é a chave para entender o final de Cowboy Bebop. E a função desse cara dentro da narrativa se desenvolve em 3 etapas. A primeira etapa eu chamaria de construção da confiança. Essa etapa compreende a aparição dele no primeiro episódio, quando ele ajuda o Spike. Aqui fica estabelecido que o Spike confia na capacidade desse cara de prever o futuro. Só que talvez o público ainda não acredite nisso. Então, no segundo episódio, aparece mais um personagem que sabe prever o futuro. Com isso, você pode confiar nesse universo ficcional, esse tipo de coisa é possível. E agora que você já confia na possibilidade de prever o futuro, vem a segunda etapa, que a gente pode chamar de aprendizado. Esse aprendizado acontece no episódio 12. Aqui, o xamã ensina a audiência a usar uma estrela no céu para prever a morte de um guerreiro. A terceira etapa vem no episódio 26, que é o último. A gente pode chamar essa etapa de teste, porque aqui a confiança do público nas habilidades do xamã é testada no momento em que essa estrela se apaga, logo depois do Spike cair no chão. Aliás, a capacidade de observação da audiência também é testada, porque essa estrela se apaga bem rápido, e você tem uns poucos segundos para reparar nisso e lembrar do xamã que apareceu lá na primeira metade da série. Depois que você passa pelo teste, você percebe. Em Cowboy Bebop,
nenhuma cena é desnecessária. Tudo tá aqui por um motivo e tudo se amarra no final. E se é assim, ainda resta uma pergunta. Por que é que esse roteiro escolheu logo um xamã para dar sentido a uma história de ficção científica? Em Cowboy Bebop existe um contraste permanente entre o futuro e o passado. Num instante esse cara tá numa nave, no meio do espaço, cercado de tecnologia. Pouco depois, ele tá usando um poncho, que é uma vestimenta muito antiga. Tão antiga que os primeiros ponchos foram usados pelos Paracas, um povo que viveu na região dos Andes uns 1000 anos antes do nascimento de Cristo. Esse contraste entre o velho e o novo não afeta só o visual do anime, ele também afeta a narrativa. O Xamã é um bom exemplo disso, mas tem outros. No episódio número 9, a gente conhece esse satélite. Ele não é um satélite qualquer. Ele foi abandonado em órbita há muitas décadas. Dentro dele existe uma inteligência artificial. Esse satélite está consciente da própria existência e também está se sentindo meio sozinho no espaço. Então, um dia, ele solta esses lasers e faz um desenho na Terra. Esses desenhos são idênticos aos geóglifos do deserto de Nazca. No mundo real, esses desenhos existem. No mundo de Cowboy Bebop, eles foram destruídos. Então o satélite recria essas artes porque ele gostava de ficar olhando para elas lá de cima. No mundo real, os geóglifos de Nazca teriam sido feitos para serem observados por deuses. No mundo de Cowboy Bebop, um desses deuses é um satélite com uma inteligência artificial. Esse episódio é de longe o meu preferido. Ele fala sobre as coisas maravilhosas e misteriosas que a humanidade deixou para trás enquanto perseguia o desenvolvimento tecnológico. É irônico que o satélite esteja mais interessado no passado da humanidade que a própria humanidade. E é bonito de perceber que esse satélite, solitário e cheio de saudades, tem muito em comum com a tripulação da Bebop. Esse satélite sozinho à deriva no espaço é uma síntese da situação desses personagens. Todos eles têm uma coisa triste em comum. Eles não têm família, eles não têm laços. Eles cortaram qualquer vínculo com a própria história. Essa nave está cheia de gente refugiada da própria história. Mas pelo menos eles estão aqui juntos, então eles poderiam formar uma família e ganhar uma segunda chance na vida. Só que isso não é fácil para eles. Eles têm dificuldades para se entender como a família que eles poderiam ser. O Spike não aceita compartilhar nada a respeito de si mesmo. Spike, お前話をわざとそらしてるぜ。隠してることでもあるのか? E o Jet sofre da mesma dificuldade. あんたのその腕、どうしたよ? 何の関係がある? A chegada do Ayn, da Faye e da Ed poderia dar mais sentido às vidas desses caras, mas eles resistem a essa ideia de formar laços. なあ、ジェット。俺の嫌いなもんが3つあるって知ってたか? さあな、ガキとケダモンと跳ねっ返りの女だ。 O Spike parece não se importar, só parece, porque quando chega o momento em que a tripulação se divide, em que a família se separa, aí ele fica tão abatido quanto o Jet. Essa cena é bem triste. Depois de encontrar a mensagem de despedida, os pratos da Faye e da Ed ainda estão na mesa. Eles comem a comida delas sem falar nada. Esses caras tiveram uma outra chance de criar vínculos, de pertencer a um grupo, de serem importantes para mais alguém além deles mesmos. Eles tiveram a chance e falharam. Cowboy Bebop é sobre tudo aquilo que a gente deixa para trás enquanto trilha o próprio caminho. A humanidade, na sua busca por desenvolvimento, abandonou maravilhas e mistérios, como esses desenhos que o satélite resolveu recriar. A tripulação da Bebop abandonou a própria história, mas eventualmente teve que acertar as contas com o passado. O xamã também tem um papel nisso.
Ele vive uma vida muito diferente da do Spike, do Jet e da Faye. Enquanto esses caras não conseguem formar laços, o xamã acolhe, trata e cura qualquer um que vá ao encontro dele. O xamã representa um jeito simples de viver a vida, um jeito que se perdeu no meio dessa modernidade toda. Você pode olhar para o xamã e ver só um sujeito primitivo e supersticioso, mas as pessoas que estudam essas culturas ancestrais veem muito mais do que isso. O documentarista Phil Borges rodou o mundo atrás de culturas que valorizam o xamanismo. A primeira coisa que ele percebeu é que os mitos dessas culturas ajudam as pessoas a desenvolverem relações muito mais saudáveis entre elas e também com a natureza em volta. Stories that they tell, they're myths of the spirits of the land, the spirits of the forest, the spirits of the rivers. Those myths connect them to the earth in a way, such a profound way that I will never know. I will never be connected in that way. Olhando para as culturas xamânicas, Phil Borges percebeu: boa parte das nossas crises nessa vida moderna poderiam ser resolvidas se a humanidade conseguisse resgatar do seu passado os mitos certos. And Joseph Campbell, who studied myths and cultures all over the world, said cultures are created, maintained, and transformed by stories we often refer to as myths. And these myths, the myths have sort of a negative connotation in our world. They're really they're thought of as being untrue, but myths are neither true nor false, but symbolic stories. They're metaphors that give us meaning and teach us how to act. So some of the myths we grew up with that determine our relationship with the earth over time have not been the healthiest. You know, fill the earth, subdue it, rule over the animals. These myths are talking about domination and control versus the myths of these indigenous cultures that are more reverence and respect. We're waiting for a new myth to be born, and that myth has to, number one, speak to the planet and speak to everyone on it. Em Cowboy Bebop, a humanidade colonizou boa parte do sistema solar. Parece que ela evoluiu. Só que essa evolução não resolveu nenhum dos problemas que a humanidade sempre teve. Tanto que esses personagens aqui não são felizes. Talvez a felicidade estivesse nesse planeta, que foi meio esquecido e deixado para trás em ruínas. Eu sei que você sentiu falta de uma voz feminina nesse vídeo. Olha, eu também senti falta. Mas nesses dias ela anda bem ocupada, trabalhando com coisas que eu nem compreendo muito bem. Ela vai voltar, mas só depois de ter feito uma coisa bem legal. Muito obrigado, Vinícius. Vinícius é o artista que um dia eu quero ser e também é o cara que intimou a gente no ano passado a fazer um vídeo sobre Cowboy Bebop. Demorou, mas saiu. Obrigado também às pessoas que acompanham o Meteoro no Twitter. A gente tinha prometido o vídeo sobre Cowboy Bebop para o mês de abril. Atrasou um pouquinho, desculpa, mas tá feia a coisa aqui. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no final do vídeo. Muito obrigado, Alex Alves. Muito obrigado, André e Larissa. Muito obrigado, Vitor e Vicente, direto do Chile.